Capítulo 371 Armas Estelares. Assentindo com a cabeça dentro da Pedra do Tempo, Little Black então continuou. Certo, mestre. Acima do grau ouro está o grau estrela. Armas estrelas são armas extremamente poderosas que apenas imperadores Dao e acima normalmente empunhariam. Ao contrário de armas de bronze, prata ou mesmo grau ouro, armas de grau estrela são consideradas em um nível próprio. Afinal, cada arma de grau estrela tem uma pequena parte de um certo Dao infundido dentro dela quando é criada, fazendo com que a pessoa que empunha essa arma seja capaz de extrair a força desse Dao também. Não é exagero dizer que 1000 armas de grau ouro de grau 3 não podem nem se comparar a uma única classificação estrela. Ondas de choque encheram o coração de Shunlong no momento em que ele ouviu a explicação de Little Black. Uma pequena parte do Dao. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, Shunlong fechou os olhos antes de enviar seu sentido espiritual para dentro das armas de grau estrela na frente dele, em uma tentativa de sentir o Dao dentro delas. No momento em que o sentido espiritual de Shunlong entrou na espada negra, Liu Mei viu os vários padrões na superfície da espada se iluminarem, enquanto faíscas de relâmpagos cobriam a superfície da espada. O Dao do relâmpago. Shunlong murmurou para si mesmo em uma voz cheia de descrença, antes de retirar seu sentido espiritual da espada negra. Realmente há um Dao escondido dentro de uma arma de classificação estrela. Ao mesmo tempo, Shunlong podia sentir que o Dao do relâmpago dentro da espada era definitivamente extremamente forte. A curiosidade também encheu os olhos negros deslumbrantes de Liu Mei enquanto ela olhava para a espada de relâmpagos na frente dela. Ao mesmo tempo, Shunlong enviou seu sentido espiritual para dentro da armadura translúcida, curioso sobre o tipo de Dao que estava contido dentro dela. Desta vez, no entanto, Shunlong não foi capaz de reconhecer o Dao dentro da armadura. Embora ele pudesse sentir que era algum tipo de energia anormal, ele não conseguiu identificar o que era. Aparentemente como se ele pudesse sentir a perplexidade de Shunlong, a voz de Little Black que tinha indícios de surpresa dentro dela mais uma vez soou na cabeça de Shunlong. Mestre, este é um Dao extremamente raro chamado Dao da Reflexão. A armadura nas mãos do mestre foi definitivamente criada por um imperador Dao que tinha insights no Dao da Reflexão. É uma pena que a compreensão dessa pessoa não fosse profunda o suficiente, caso contrário, esta armadura poderia até ter se tornado uma arma de 2 estrelas. No entanto, isso não quer dizer que a armadura seja inútil agora. Na verdade, é um tesouro que salva vidas para qualquer cultivador abaixo do reino do Imperador Dao, pois ele deveria ser capaz de enfraquecer qualquer ataque que não venha de um Imperador Dao em 30%. Claro, se a compreensão de alguém sobre o Dao realmente excedeu a do Imperador Dao que criou esta armadura, então o Dao da reflexão dentro da armadura será inútil na frente deles, tornando-a apenas um pouco melhor do que uma armadura de nível 3 de ouro de pico. Shunlong ainda ficou chocado quando ouviu sobre a habilidade da armadura. Refletir 30% do ataque de alguém. Isso não significaria que quem estivesse usando esta armadura teria sua capacidade de sobrevivência aumentada muitas vezes. Afinal, mesmo sem o Dao da reflexão, a armadura translúcida na frente de Shunlong ainda era mais forte do que uma armadura de nível 3 de ouro de pico. Shunlong nunca tinha visto uma arma de nível 3 de ouro de pico antes, e ainda assim, havia 2 delas na frente dele e de Liu Mei agora. Depois de explicar a Liu Mei o que ele havia aprendido sobre as armas de nível estrela de Little Black, Shunlong disse: Meier, você deve ficar com esta espada preta e a armadura. Como também sou um refinador corporal, não corro tanto perigo de morrer quanto você. Afinal, enquanto eu tiver energia suficiente, posso curar a maioria das feridas no meu corpo, mesmo sem consumir nenhuma pílula. Além disso, deve haver apenas 2 meses até o teste da chamada seita sagrada começar. Também não sabemos o quão perigoso o teste será ou o que ele conterá, tornando a situação ainda mais perigosa. Quanto à espada negra, como você é mais proficiente em usar espadas do que eu, é melhor que você a tenha de qualquer maneira.
Liu Mei instintivamente quis recusar, mas sabia que as palavras de Shunlong faziam sentido. Ela estava de fato em muito mais perigo de morrer em comparação a Shunlong, embora tivesse um exército de esqueletos e cavaleiros mortos-vivos sob seu comando. Ao mesmo tempo, durante os últimos 2 anos de treinamento na Cordilheira, 10.000 bestas, Liu Mei também percebeu sua própria fraqueza. Eram ataques furtivos. Embora seus esqueletos e cavaleiros mortos-vivos pudessem cuidar de qualquer cultivador no mesmo nível de Liu Mei, ou mesmo aqueles que eram mais fortes do que ela com seus números absolutos, se Liu Mei não tivesse seu exército ao seu redor, ela era, no máximo, tão forte quanto um cultivador fraco de pico de classificação 9 do reino espiritual. No entanto, no momento em que Shunlong terminou suas palavras, Little Black olhou para a espada negra do espaço nebuloso na Pedra do Tempo, antes de dizer com uma voz séria: Mestre, embora seja bom dar a ela a armadura com o Dao da reflexão, o mestre ainda deve segurar aquela espada negra. O Dao dentro dela é o Dao do relâmpago, enquanto o Dao de Liu Mei é o Dao da morte. O Dao do relâmpago e o Dao da morte são Daos naturalmente opostos e não combinam bem um com o outro. Em vez disso, ambos se opõem até certo ponto. Não só não ajudaria Liu Mei ter essa espada, mas poderia enfraquecer a força de suas criaturas mortas-vivas. Durante os últimos 2 anos que Shunlong e Liu Mei treinaram dentro da Cordilheira, 10.000 bestas, e desde que Liu Mei seguiu Shunlong para dentro da Vila do Senhor Dragão, Little Black não sentiu mais aversão por essa humana, pois ele começou a aceitar lentamente sua existência na vida de Shunlong. Uma vez que Liu Mei ouviu que a espada negra pode enfraquecer seus esqueletos e seus cavaleiros mortos-vivos, ela nem mesmo desejou tocá-la. Afinal, para um cultivador, seu próprio Dao era a coisa mais importante. Assentindo com a cabeça, Shunlong colocou a espada negra de lado, antes de tirar o baú de madeira da Pedra do Tempo, e colocá-lo na frente dele. Fim do capítulo. Capítulo 372 Árvore Rei Sabugueiro. Olhando para o baú de madeira na sua frente, Shunlong ficou realmente atordoado por um momento, enquanto ele então murmurava para si mesmo em uma voz cheia de descrença. Isso é, realmente feito de uma árvore rei de sabugueiro. Embora Shunlong não tivesse notado isso na Vila do Senhor Dragão, já que ele tinha pegado o baú com pressa e colocado dentro da Pedra do Tempo, agora que ele o observava cuidadosamente, ele ficou chocado quando percebeu esse detalhe menor. Ao mesmo tempo, depois de ouvir Shunlong murmurando para si mesmo em uma voz chocada, Liu Mei não pôde deixar de perguntar curiosamente: Longe, essa árvore rei de sabugueiro é muito rara. Assentindo com a cabeça, Shunlong olhou para Liu Mei antes de dizer: não é apenas raro, também é extremamente valioso, mesmo entre as árvores de nível 6. Uma árvore de sabugueiro, de nível 6 levará 1000 anos para amadurecer. Ao atingir a maturidade, sua madeira se torna extremamente durável e pode ser usada para criar poderosas armas de grau ouro, como arcos, flechas e cajados. Entre 1000 árvores de sabugueiro, de nível 6, no entanto, há uma pequena chance de uma única árvore rei de sabugueiro, de nível 6 aparecer. Essa árvore continuará a crescer e levará 7000 anos até atingir a maturidade. Não apenas a madeira da árvore rei de sabugueiro é ainda mais resistente do que as árvores de sabugueiro normais por muitas vezes, mas também pode ser usada como um ingrediente suplementar para criar pílulas de alto grau e até mesmo de nível 6. Embora Liu Mei não fosse uma alquimista ou uma mestre de formação, não foi difícil para ela perceber o valor da árvore rei de sabugueiro, depois de ouvir a explicação de Shunlong. Esta árvore era um verdadeiro tesouro que poderia ser usado para criar pílulas de nível 6, bem como armas de nível ouro. E, no entanto, tal árvore tinha sido usada simplesmente para criar um baú de aparência simples. Enquanto ele continuava a encará-lo, Shunlong também notou várias runas que estavam esculpidas na superfície do baú.
Embora Shunlong não fosse muito conhecedor de formações, ele vagamente conseguia perceber que as formações no baú não eram perigosas, mas, em vez disso, eram usadas para protegê-lo de quaisquer ataques. Ignorando as formações na superfície do baú, Shunlong respirou fundo antes de abrir o baú. Shunlong e Liu Mei, assim como Little Black e até mesmo Little Silver dentro da Pedra do Tempo, todos observavam com atenção arrebatada enquanto o baú se abria lentamente. No entanto, ao contrário do que Shunlong esperava originalmente, não havia mais nada dentro do baú além de um único jade branco. Shunlong ficou atordoado por um momento e nem tentou pegar o jade branco. Ele esperava originalmente que houvesse um anel espacial cheio de tesouros, ou uma arma de classificação estelar semelhante à espada negra e à armadura translúcida. Afinal, como este baú foi colocado diretamente na frente do trono dourado, e como o próprio baú foi feito de uma árvore rei Elderwood, de classificação 6, o conteúdo do baú era certamente valioso. No entanto, após hesitar por um momento, Shunlong ainda colocou a mão dentro do baú e pegou o jade branco. O jade estava realmente frio ao toque, enquanto suas bordas pareciam ter sido esculpidas meticulosamente, mas não parecia haver nada muito especial sobre ele. Antes que Shunlong pudesse perguntar a Little Black se ele sabia o que era esse jade, Little Black exclamou com uma voz um tanto surpresa. Mestre, este é um jade de memória. Este jade é geralmente usado quando um cultivador no reino do Imperador Dao ou acima quer registrar uma mensagem e passá-la para seus descendentes. Embora Shunlong nunca tivesse ouvido falar do termo jade de memória antes, já que este jade estava realmente armazenado dentro do baú de madeira, seu conteúdo definitivamente não era nada simples. Ao mesmo tempo em que Little Black terminou suas palavras, um poderoso senso de alma irrompeu do corpo de Shunlong, submergindo a sala inteira sob sua pressão aterrorizante. Little Black olhou atentamente para o jade de memória nas mãos de Shunlong, antes de balançar a cabeça alguns momentos depois, e disse em uma voz aliviada enquanto retraía seu senso de alma. Felizmente, não há nenhuma alma dentro daquele jade tentando assumir o corpo do mestre. Na verdade, não é incomum que cultivadores escondam parte de suas almas dentro de um jade de memória, e uma vez que um cultivador, sortudo, encontre o jade e o ative, eles também encontrarão a alma escondida dentro dele invadindo seu corpo. Se essa pessoa tiver sorte e a alma escondida dentro do jade for fraca, geralmente não haverá problema em expulsá-la antes que ela possa tomar o controle de seu corpo. No entanto, no caso de a alma ser muito poderosa, não é impossível que essa pessoa morra, e a alma dentro do jade tome o controle desse corpo. Shunlong de repente percebeu que ele realmente havia negligenciado esse assunto. Embora ele tivesse originalmente sido confiante que ele poderia lutar ou escapar contra a maioria dos inimigos, ele realmente havia negligenciado o fato de que os especialistas do estágio da alma nascente também tinham a habilidade de assumir o controle dos corpos de outros cultivadores. Não era impossível para a alma de um especialista poderoso se esconder dentro do jade e atacá-lo quando ele não esperava. Embora Shunlong estivesse confiante de que havia uma chance muito alta para a Pedra do Tempo protegê-lo em tal situação, uma vez que ela foi fundida com sua alma, ainda assim não era um risco que ele estava disposto a correr. Fechando os olhos, Shunlong primeiro acalmou suas emoções agitadas, antes de enviar seu sentido espiritual para dentro da Pedra do Tempo, e perguntar a Little Black. Little Black, como eu ativo esse jade de memória? O mestre só precisa injetar seu QI dentro do jade para ativá-lo, antes de enviar seu sentido espiritual para dentro dele. Assentindo com a cabeça, Shunlong abriu os olhos e circulou a ampulheta do monarca, antes de injetar seu QI dentro do jade branco em suas mãos. Uma luz branca pálida surgiu do jade, ficando mais e mais brilhante conforme Shunlong infundia mais e mais de seu QI dentro dele. Menos de 10 respirações de tempo depois, após sentir que a luz do jade branco finalmente atingiu seu pico, Shunlong fechou os olhos, antes que seu sentido espiritual fosse absorvido dentro do jade. Fim do capítulo. Capítulo 373 Ui.
No momento em que o sentido espiritual de Shunlong entrou no Jade branco, Shunlong pôde sentir uma luz branca ofuscante enchendo sua mente, antes que uma cena completamente nova aparecesse em seus olhos. Um homem de 40 e poucos anos que parecia ser ainda mais jovem que Kui Guoliang, estava flutuando no ar e encarava Shunlong que parecia ter aparecido de repente na sua frente. Shunlong notou que esse homem tinha cabelos pretos e olhos prateados profundos, enquanto seu corpo estava coberto por uma túnica branca com runas e padrões misteriosos. Com apenas um olhar, Shunlong pôde entender instantaneamente que as túnicas desse homem estavam cobertas com algum tipo de formação. Ao mesmo tempo, Shunlong também percebeu que ele não estava mais dentro do quarto da pousada, com Liu Mei sentada no chão diretamente em frente a ele. Em vez disso, parecia que ele estava flutuando em um mundo branco vazio, que não tinha mais nada dentro dele além do homem de túnica branca que agora estava parado na sua frente. É esta a cena dentro do Jade da memória. Enquanto este pensamento passava por sua mente, Shunlong viu o homem na sua frente finalmente se mover pela primeira vez. O homem de cabelos pretos olhou para Shunlong e abriu a boca, fazendo uma voz alta e estrondosa soar nos ouvidos de Shunlong, antes de reverberar por todo o mundo branco vazio. Bem-vindo ao meu palácio. Meu nome é Wu Yi e eu sou a pessoa que criou a Vila do Senhor Dragão. Enquanto a voz do homem reverberava por todo o mundo vazio, Shunlong sentiu uma forte dor de cabeça tomando conta de sua mente. Ao mesmo tempo, ele também viu que seu entorno havia começado a mudar, antes que o salão do trono nas profundezas da Vila do Senhor Dragão aparecesse diante de seus olhos. Quanto ao homem de cabelos pretos e túnica branca, ele ficou em pé na frente do trono enquanto olhava na direção de Shunlong antes de continuar. Já que você obteve este Jade de memória, significa que você conseguiu passar pelos obstáculos da minha vila, tornando-o elegível para herdar meu legado. Quando o homem de túnica branca terminou de falar, Shunlong viu a sala do trono em que ele estava lentamente desaparecer no vazio, antes que uma cena totalmente diferente aparecesse ao seu redor. Era um jovem com cabelo preto curto e olhos prateados brilhantes, lutando de mãos vazias contra uma besta mágica que parecia um urso. Embora Shunlong não pudesse sentir nenhuma aura vindo do jovem na frente dele ou do urso marrom, ele só precisou de um olhar para reconhecer a besta mágica na frente dele, que era certamente um urso da terra, de nível inicial ou médio 2. Quanto ao jovem que estava lutando contra o urso, Shunlong entendeu instantaneamente por suas características faciais únicas, que este deve ser o mesmo homem que está parado na frente dele agora. Ao mesmo tempo em que Shunlong observava a cena diante de seus olhos, o homem de túnica preta que parecia também estar olhando para a mesma cena respirou fundo, antes de dizer em uma voz desprovida de qualquer emoção. Eu nasci originalmente neste continente Estrela da Noite, também, em um pequeno clã chamado Clã Wu. Meu clã vivia em uma pequena vila, não muito longe da cordilheira, 10.000 bestas, no oeste do continente. No entanto, graças aos meus talentos, meu cultivo aumentou rapidamente e, em apenas alguns anos, eu já havia alcançado o pico do posto 9 no grau céu. Continuei me aventurando pelo continente, explorando lugares diferentes e conhecendo muitas pessoas novas, até me tornar um cultivador do estágio alma nascente. Foi quando encontrei a primeira grande oportunidade na minha vida. Enquanto o homem de túnica preta continuava a falar, as cenas ao redor de Shunlong mudavam constantemente, quase como se estivessem permitindo que Shunlong observasse o que o homem de túnica preta havia passado em sua vida. Embora Shunlong tenha visto o homem lutando, rindo e chorando, a voz que ressoou em sua mente, na verdade, estava desprovida de qualquer alegria ou tristeza enquanto continuava falando. Já que eu estava qualificado para participar do teste da seita sagrada, apesar dos perigos que isso implicava, e apesar de não ter nenhuma facção poderosa do continente Estrela da Noite me apoiando, eu ainda decidi correr o risco e participar. Embora eu tenha enfrentado alguns monstros aterrorizantes durante o teste cujos poderes não podiam ser medidos usando o senso comum, eu ainda consegui passar no teste e me tornar um discípulo da seita sagrada.
Shunlong não sabia se o homem de túnica branca tinha feito isso intencionalmente ou se era devido a alguma outra razão desconhecida, mas ele realmente não conseguia ver nada sobre o teste da seita sagrada nas memórias do homem. O homem, no entanto, não pareceu ter notado nada de errado enquanto continuava falando. Depois de me tornar um discípulo da seita sagrada, não só finalmente obtive um apoio e um lugar para ficar no mundo do cultivo, bem como inúmeros recursos, mas também ganhei a chance de interagir com aqueles monstros poderosos dentro da seita. Ao mesmo tempo, depois de lutar com outros membros da seita e assumir missões da seita, fiquei mais forte a uma taxa, inúmeras vezes mais rápido do que quando ainda estava no continente Estrela da Noite. Embora eu não estivesse nem perto dos discípulos mais fortes da seita, eu definitivamente não era fraco, mesmo entre outros cultivadores do estágio da alma nascente. Pela primeira vez durante a narração, Shunlong ouviu a voz do homem de repente se tornando emocional. Uma vez que acreditei que era forte o suficiente, comecei a assumir missões ainda mais difíceis, até mesmo aquelas que envolviam viajar para lugares distantes da seita. Foi durante uma missão da seita, que conheci a pessoa que arruinou minha vida. Fim do capítulo. Capítulo 374 O propósito da Vila do Senhor Dragão. Quando a voz de Wu Yi sumiu, a cena diante dos olhos de Shunlong mudou. Shunlong viu a jovem Wu Yi dentro de uma floresta, parada na frente de uma jovem muito bonita que estava vestida com vestes brancas. Havia um sorriso deslumbrante no rosto da jovem quando ela viu Wu Yi que estava parada na frente dela, e tinha acabado de salvá-la e seu irmão mais novo que tinha sido atacado por uma poderosa besta mágica. Até Shunlong teve que admitir que essa jovem era extremamente bonita. Mesmo que ela não fosse tão bonita quanto Liu Mei, ela definitivamente não estava muito longe. Enquanto Shunlong olhava para a jovem e seu irmão que tinham acabado de ser salvos pelo jovem que tinham acabado de conhecer, a voz de Wu Yi que estava cheia de auto-zombaria, raiva e desamparo ressoou nos ouvidos de Shunlong mais uma vez. Hehe, esta era minha parceira Dao, Yi Qianyu. No dia em que a conheci, ela e seu irmão mais novo estavam sendo atacados por uma besta mágica de nível médio 5 e estavam prestes a morrer. No momento em que a vi, fiquei atordoado com sua beleza e não consegui suportar deixá-la morrer daquele jeito. Originalmente, pensei que cada um seguiria seu próprio caminho depois que eles me agradecessem por salvar suas vidas. Nunca pensei que Qianyu realmente me pediria para viajar com eles. Hehe, é claro que eu também sabia naquela época que ela provavelmente me pediu para viajar com eles apenas porque não se sentia segura, que ela e seu irmão conseguiriam completar sua jornada sozinhos, e não porque ela estava interessada em mim ou porque se sentia grata. No entanto, eu também não tinha motivos para recusar. Foi quando descobri que Qianyu veio de uma pequena vila e estava passando por aquela floresta para entrar em uma cidade grande. No entanto, quanto mais eu viajava com ela, mais eu podia me sentir atraído por ela também. Meio mês depois que chegamos à cidade para onde ela e seu irmão estavam indo, confessei meus sentimentos por ela, e ela respondeu de volta. Foi quando nos tornamos parceiros do Dao pela primeira vez. Hehe, parceiros do Dao, que par de palavras tolas. Viajamos juntos por muitos anos e, claro, fiz tudo o que pude para ajudar minha própria mulher a se tornar mais forte e viver mais. Tentei o meu melhor para ajudá-la a se tornar uma discípula da seita sagrada também, mas se ela conseguiria passar no teste ou não, dependia dela. Eu nunca imaginei que apenas 100 anos depois, ela realmente me trairia por outro homem. Shunlong ficou atordoado por um momento. Ele não entendia por que o Wu Yi estava narrando sua história de vida para ele agora, nem qual era a razão por trás disso. No entanto, ele também ficou atordoado quando soube que a esposa de Wu Yi o traiu por outro homem. Embora tenha sido dito que não era muito incomum que parceiros do Dao traíssem um ao outro por um tesouro extremamente raro e valioso, esta foi na verdade a primeira vez que Shunlong ouviu falar de alguém traindo seu parceiro do Dao por outra pessoa.
Ao mesmo tempo, a cena na frente de Shunlong mudou mais uma vez, retratando uma jovem Wu Yi que estava confrontando Yi Qianyu e um belo jovem que estava de pé ao lado dela, com um sorriso indiferente no rosto. Shunlong podia facilmente discernir a fúria por trás da voz de Wu Yi enquanto ele continuava sua narração. Tudo mudou no dia em que um jovem de uma família poderosa viu Qianyu e ficou instantaneamente encantado por sua beleza. O que eu não esperava, no entanto, era que Qianyu me traísse e seguisse aquele homem, no momento em que ele disse que estava interessado nela e queria se casar com ela. Naquela época eu gritei a plenos pulmões e a amaldiçoei como uma vadia sem vergonha antes de lutar com aquele homem, mas no final, fui miseravelmente derrotado. Shunlong viu o jovem Wu Yi deitado em uma poça de sangue, com os braços dobrados de forma anormal, enquanto uma expressão de fúria e desamparo aparecia em seu rosto, enquanto lágrimas brotavam em seus olhos ao mesmo tempo. No entanto, mesmo que eu tenha sido derrotado, aquele homem também não teve coragem de me matar. Afinal, ele sabia que estava errado, e embora a seita sagrada não seja a seita mais forte da região central, definitivamente não era muito mais fraca do que a família daquele homem. No final, aquele homem simplesmente me disse para nunca mais me aproximar dele e de Qianyu, caso contrário, ele disse que me mataria não importa a qual poder eu pertencesse. Após um breve momento de pausa, Shunlong ouviu o Wu Yi que começou a rir loucamente antes de dizer: aquele homem não só roubou minha mulher, mas ele até me ameaçou de que me mataria se eu me aproximasse dela novamente. Eu me pergunto se algum homem consegue viver com esse tipo de vergonha. Uma mulher que eu sempre amei e fiz o meu melhor por ela, não só me traiu por outro homem, mas eu também fui humilhado por ambos. Como cultivador, eu simplesmente não estava disposto a aceitar isso. Meu coração não estava disposto a aceitar essa humilhação e vergonha. E ainda assim eu sabia que eu simplesmente não poderia lutar contra aquele homem. Não só sua família estava quase no mesmo nível que a própria seita sagrada, mas eu também não conseguia suportar me trazer e pedir ajuda à seita, para me vingar do homem que conseguiu roubar minha esposa. Além disso, não é como se qualquer um estivesse disposto a me ajudar também. Assim, decidi cultivar sozinho, até que me tornei forte o suficiente para desafiá-lo e me vingar. Embora eu acredite que sou forte o suficiente para buscar vingança hoje, não ouso subestimar aquele homem também. Afinal, eu já lutei contra ele uma vez, e eu era completamente incapaz de durar até 10 golpes contra ele naquela época. Mesmo em toda a região central, aquele homem pode definitivamente ser considerado um gênio. É por isso que depois de muito pensar, decidi primeiro retornar ao continente Estrela da Noite, e criar a Vila do Senhor Dragão. Afinal, não posso dizer com certeza se serei capaz de retornar vivo também. Assim, criei provações e coloquei muitos tesouros dentro da vila, a fim de ajudar os nativos da minha casa a se tornarem mais fortes no futuro. Claro, os verdadeiros tesouros foram realmente colocados nas profundezas da vila, escondidos atrás da última barreira. Já que você já obteve meu jade de memória, isso significa que você é, no mínimo, um rei do Dao de Pico cujo talento também não é muito baixo. Afinal, para romper minha barreira final, é necessário o golpe completo de alguém cuja força é próxima de um imperador Dao. Já que você estava destinado a obter meu jade de memória, eu lhe direi onde meus tesouros mais valiosos estão realmente escondidos, mas também espero que você possa fazer uma coisa por mim. Fim do capítulo. Capítulo 375 A escolha de Shunlong. Sem esperar por uma resposta, o homem de túnica preta na frente de Shunlong respirou fundo antes de continuar. Meu pedido é que, se você se tornar forte o suficiente, mate Yi Qianyu e Murong Tian da família Murong na região central. Claro, eu sei muito bem que é mais do que improvável que você chegue ao mesmo nível daquele homem, mas ainda espero que você tente atender a esse meu pedido. Quanto aos meus tesouros, eu já coloquei tudo dentro de um anel espacial e enterrei na montanha bem do lado de fora da cidade Murong.
Contanto que você esteja disposto a levar o baú em que esta jade de memória foi colocada para o pico daquela montanha, você poderá obter todos os meus tesouros. Sem dizer mais nada, a figura de Wu Yi de cabelos pretos começou a desaparecer, antes que Shunlong sentisse o mundo vazio ao seu redor que tinha começado a tremer. Alguns momentos depois, ele sentiu seu sentido espiritual retornando ao seu corpo quando se viu de volta ao quarto da pousada mais uma vez. Ao mesmo tempo em que abriu os olhos, viu o jade de memória em sua mão que tinha começado a rachar, antes de surpreendentemente se transformar em uma pilha de pó branco. Vendo que Shunlong tinha acabado de abrir os olhos, Liu Mei tinha um olhar preocupado no rosto enquanto perguntava: Longe, você está bem? Assentindo com a cabeça, Shunlong sorriu levemente antes de começar a explicar a Liu Mei e Little Black, assim como a Little Silver que também estava observando da Pedra do Tempo, o que ele tinha visto dentro do jade de memória de Wu Yi. No momento em que ele terminou sua explicação, Shunlong então virou seus olhos para olhar para a caixa de Árvore do Rei Elderwood, na frente dele antes de dizer com o mesmo sorriso em seu rosto: ao esconder tudo dentro de seu anel espacial e enterrá-lo na montanha bem do lado de fora da cidade Murong, em vez de deixá-lo na Vila do Senhor Dragão, junto com seus outros tesouros, aquele velho praticamente garantiu que quem herdasse seus tesouros, pelo menos chegaria à porta daquela família Murong. Quanto a se eles se vingariam por ele, isso dependeria se eles eram fortes o suficiente para fazê-lo. Little Black acenou com a cabeça dentro da Pedra do Tempo, e concordou com as palavras de Shunlong. Longe, você tentará matar aquele Murong Tian? Depois de ouvir a pergunta de Liu Mei, Shunlong ficou em silêncio por alguns momentos sem responder imediatamente. Meio minuto depois, ele olhou para Liu Mei antes de dizer com um olhar solene nos olhos: isso vai depender daquele Murong Tian. Honestamente, eu nem sei o quão forte essa pessoa é ainda, nem sei nada sobre a força real da família Murong, ou a importância de Murong Tian em sua família. Tudo o que sei é que a força da família Murong definitivamente não estava muito longe da seita sagrada, na época em que Wu Yi registrou suas memórias no jade de memória. No entanto, não há como eu simplesmente arriscar minha vida para me vingar daquele velho. Muito menos que eu não tenha nenhuma rixa com a família Murong, salvar alguém e me vingar são duas questões completamente diferentes. Depois de respirar fundo, Shunlong continuou: claro, isso não significa que eu simplesmente serei ingrato e pegarei tudo o que o Wu Yi deixou sem fazer nada. Contanto que eu possa ajudá-lo sem colocar minha própria vida em risco, então não me importo em matar aquele Murong Tian se for realmente possível. No momento em que ele terminou de falar, Shunlong ouviu a voz de Little Black soando dentro de sua cabeça. Isso mesmo, mestre, você não deve pensar muito profundamente sobre esse assunto ainda. Esses tipos de legados são muito comuns neste mundo. Um especialista poderoso deixará para trás seus tesouros, bem como um jade de memória, a fim de persuadir a pessoa que o encontrar a realizar seus desejos. No entanto, até que o mestre se torne um rei do Dao, é melhor não se envolver em tais assuntos. Depois de se tornar um rei do Dao, a força do mestre certamente avançará aos trancos e barrancos, e eu não consigo nem imaginar o quão forte o Dao do tempo do mestre se tornará até então. Shunlong acenou com a cabeça enquanto concordava com Little Black. De fato, antes de se tornar um rei do Dao, ele nem pensaria em se vingar de Wu Yi. Afinal, só pelo fato de que a barreira final da Vila do Senhor Dragão exigia a força de uma pessoa que fosse pelo menos um rei do Dao de pico e estivesse se aproximando do nível de um imperador do Dao, Shunlong também entendeu que o Wu Yi era ainda mais forte do que isso. Ao mesmo tempo, Liu Mei exalou em alívio, enquanto um sorriso gentil também apareceu em seu rosto após ouvir a resposta de Shunlong. Afinal, ela não queria que Shunlong se sentisse sobrecarregado pelo pedido de Wu Yi, antes mesmo de chegarem à região central. Shunlong então fechou os olhos por alguns momentos, enquanto começava a pensar seriamente sobre o que ele e Liu Mei deveriam fazer a seguir.
Embora ele já tivesse obtido a espada negra de Ui, a armadura translúcida e a pedra do dragão, bem como o baú com o jade da memória, ele também tinha certeza de que havia irritado todo o continente durante esse tempo, incluindo o mestre do salão do Palácio do Imperador Demônio, do Anzu, assim como toda a força da dinastia Shengtian. Depois de pensar seriamente por um momento, ele virou os olhos para olhar para Liu Mei antes de dizer com um tom arrependido: Meier, vamos ficar nesta pousada por um tempo. Eu estava planejando originalmente que participássemos das lutas na Casa das Classificações agora que ambos avançamos para o pico do reino espiritual, mas é melhor para nós não atrairmos muita atenção neste momento. Deve haver um pouco mais de 2 semanas antes do teste da seita sagrada começar, e não podemos nos expor até então. Embora eu duvide que a dinastia Shengtian consiga encontrar alguma pista, ainda será perigoso para nós passearmos pelo continente. Liu Mei assentiu com a cabeça com o mesmo olhar hipnotizante no rosto. Era óbvio que ela não se importava muito se participasse das lutas na Casa das Classificações ou não. 2 semanas se passaram num piscar de olhos, antes que Shunlong e Liu Mei aparecessem a algumas centenas de milhas de distância da cidade Heaven's Dome. No entanto, antes que ele e Liu Mei pudessem se aproximar dos portões da cidade, Shunlong viu o céu acima de sua cabeça escurecer de repente. Cada pessoa em todo o continente Estrela da Noite virou a cabeça para olhar para o céu escuro acima de suas cabeças, antes que uma voz poderosa ressoasse por todo o continente, sacudindo os corações e almas de todos que a ouviram. Pessoas do continente Estrela da Noite. O teste da seita sagrada começará em 48 horas. Cada pessoa cuja idade seja inferior a 300 anos e tenha atingido pelo menos os estágios finais do reino espiritual, pode participar. Aqueles de vocês que quiserem participar, reúnam-se do lado de fora da cidade Heaven's Dome nas próximas 48 horas. Fim do capítulo. Capítulo 376. O teste começa. No momento em que essa voz poderosa desapareceu, a escuridão que cobria o continente também desapareceu, permitindo que o sol encontrasse seu caminho para o continente Estrela da Noite, mais uma vez. A multidão na cidade Heaven's Dome, no entanto, explodiu instantaneamente em discussões. O teste da seita sagrada realmente começará em breve. Eu me pergunto que tipo de teste será. Sou grato por poder vir para a cidade Heaven's Dome há um mês. Participar da House of Rankings contra outros gênios realmente me ajudou a ficar mais forte. Mais forte? PFFT, você é apenas um cultivador de nível médio 8 do reino espiritual. A menos que você seja um especialista no estágio da alma nascente, seu único destino será se tornar bucha de canhão durante o teste. Ao mesmo tempo em que a escuridão desapareceu, Liu Mei virou a cabeça para olhar para Shunlong, antes de perguntar em uma voz reprimida que continha indícios de choque. Longe, essa pessoa provavelmente era ainda mais forte do que o Rei Dao do Palácio do Imperador Demônio, certo? Embora Liu Mei não soubesse o quão forte do Anzu realmente era, mesmo como uma cultivadora do reino espiritual de nível 9, ela podia discernir que a pressão que essa voz sozinha lhe trouxera era definitivamente muito mais aterrorizante do que a sensação que ela teve de do Anzu quando ele enviou um ataque total em direção a Little Black na Vila do Senhor Dragão. Shunlong acenou com a cabeça com um olhar solene nos olhos, antes de dizer: essa pessoa provavelmente era uma potência do reino Imperador Dao. Shunlong teria pedido a Little Black para verificar exatamente o quão forte essa pessoa era, mas depois que ele começou a absorver a Pedra do Dragão 2 semanas atrás, Little Black caiu em sono profundo. Claro, ele já havia adivinhado que isso aconteceria, como Little Black já havia explicado, que a diferença de força entre um rei do Dao e um imperador do Dao é ainda maior do que a de um cultivador do estágio da alma nascente e um rei do Dao. Shunlong sabia que assim que Little Black terminasse de absorver a Pedra do Dragão, ele definitivamente avançaria para o nível 7 e seria equivalente a um imperador do Dao. Ao mesmo tempo, Shunlong também passou os primeiros 6 dias em que ele e Liu Mei ficaram na pousada, dentro da
Pedra do Tempo, enquanto tentava se familiarizar com a Espada Negra. Embora ele nunca tivesse usado uma espada no passado, mas como Liu Mei não podia usar a Espada Negra, pois isso poderia reduzir a força de seu exército de mortos-vivos, ele decidiu usá-la, pois não faria sentido para ele continuar usando o Cajado da Flor Púrpura. Afinal, no teste da seita sagrada, Shenlong tinha certeza de que não faltariam aquelas pessoas que teriam armas de grau ouro de nível 2 e até nível 3, então não usar sua própria arma estelar e usar seu pico de nível 1, Cajado da Flor Púrpura, definitivamente o colocaria em desvantagem. Ao mesmo tempo, embora fosse improvável, Shenlong não podia descartar a possibilidade de que outra pessoa também tivesse uma arma de nível estelar. Embora essas armas fossem usadas principalmente por imperadores Dao, se alguém tivesse um histórico poderoso, havia a possibilidade de eles terem tal arma também. Juntamente com o cultivo de Shenlong no pico do nível 9 no Reino do Espírito, ele definitivamente acharia extremamente difícil enfrentar aqueles gênios que há muito tempo alcançaram o estágio da alma nascente se ele também tivesse armas mais fracas. Afinal, apenas Yiming Zhu e Su Shan-yuan, que Shenlong viu pela primeira vez na Casa das Classificações lutando um contra o outro, já estavam no início do nível 1 e no meio do nível 1 no estágio da alma nascente há apenas 3 anos. Shenlong só conseguia imaginar o quão fortes essas pessoas teriam se tornado hoje. E o mais assustador era que esses dois nem eram os gênios máximos do Continente Estrela da Noite. Comparado ao Hu Liu de cabelo azul que estava em terceiro lugar na Casa das Classificações, que Shenlong conheceu na firma da Bolsa de Ouro, há mais de 2 anos, essas pessoas nem podiam ser mencionadas na mesma frase. Assim, Shenlong passou quase 60 dias dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo, tentando se familiarizar com a Espada Negra e compará-la com o uso de um cajado. Embora o cajado e a espada não fossem fundamentalmente muito diferentes na forma como eram usados, Shenlong notou diferenças distintas entre as duas armas. O cajado definitivamente permite que alguém seja mais ágil e flexível com seus movimentos, enquanto permite também uma variedade maior de ataques ao mesmo tempo. No entanto, a espada tem um poder destrutivo muito maior e capacidades ofensivas que são simplesmente incomparáveis às de um cajado. Essas foram as percepções de Shenlong durante os últimos 2 meses, e embora ele não pudesse ser chamado de especialista com a espada, ele definitivamente poderia usá-la sem muitos problemas. Enquanto Shenlong e Liu Mei caminhavam em direção às planícies fora da Cidade do Domo do Céu, mais e mais pessoas se reuniram também, enquanto voavam para fora dos portões da cidade quase como se estivessem em uma corrida. Em um piscar de olhos, 10.000 pessoas já haviam se reunido, e ainda assim o número só estava crescendo a cada segundo. Um dia inteiro depois, 100.000 pessoas, todas elas nos estágios finais do Reino do Espírito ou acima, já haviam se reunido fora da cidade. Olha, esse é o veterano Long Hong, a pessoa que está em 20º lugar na Casa das Classificações. Long Hong não estava em 5º lugar no passado até perder para o jovem Lorde Branco. Como ele caiu para o 20º lugar? Idiota! Quem é o jovem Lorde Branco? Ele é a estrela em ascensão mais jovem do continente. Ele já está em 2º lugar na Casa das Classificações, e a única pessoa acima dele é Sheng Huang. Também ouvi pessoas dizendo que o jovem Lorde Branco teria uma chance de derrotar Sheng Huang se os dois lutassem um contra o outro, mas, infelizmente. Outras pessoas também concordaram quando ouviram esse homem menosprezando o 20º lugar de Long Hong. Tolo! Você acha que ser classificado em 20º lugar na Casa das Classificações é fácil? Anteriormente, o veterano Long Hong estava em 5º lugar, mas isso estava entre os cultivadores da cidade Heaven's Dome. Quantas pessoas vieram para a cidade desde que ele lutou com o jovem Lorde Branco? Seu 20º lugar agora não é apenas o 20º na cidade Heaven's Dome, mas em todo o continente. A pessoa que criticou Long Hong imediatamente abaixou a cabeça enquanto fugia da cena, incapaz de suportar mais as repreensões da multidão. Mais e mais especialistas se reuniram, e Shenlong começou a ouvir nomes ainda mais desconhecidos,
quando um nome repentino atraiu a atenção dele e de Liu Mei. Ei, não é Xie Xing da família Xie da Montanha de Prata. Ouvi dizer que ela já havia conquistado o 5º lugar no ranking há mais de um ano. Apóstrofo. Isso é tudo que você sabe. Há meio ano, a senhorita Xie também lutou contra Hu Liu da empresa Golden Exchange, para um empate. No entanto, ela desapareceu logo depois, incapaz de conquistar o 4º lugar no ranking. Droga! Eu queria que ela tivesse lutado mais vezes no ranking para que eu pudesse admirar sua beleza todos os dias. Enquanto Shun Long e Liu Mei viravam suas cabeças em direção à fonte do barulho, eles viram uma linda jovem vestida com vestes verdes andando pela multidão. Seu cabelo loiro claro e seus deslumbrantes olhos esmeralda só serviam para acentuar seu lindo rosto e corpo deslumbrante, tornando esta mulher o objeto de atração para inúmeros jovens ao seu redor. Não importa o que, nem Shun Long nem Liu Mei podiam negar o fato de que esta jovem era definitivamente uma beleza de derrubar o reino. Liu Mei tinha um olhar surpreso em seus olhos por trás de seu véu branco, enquanto virava a cabeça para olhar para Shun Long e disse: Longe, ela provavelmente é parente da senhora Xie Hong da Guilda da Lua Pálida. Shun Long acenou com a cabeça em resposta, enquanto se lembrava da bela mulher da Guilda da Lua Pálida, da cidade da Espada de Prata, cujas características faciais eram muito semelhantes às desta mulher. Claro, Shun Long só a encarou por alguns segundos a mais do que havia encarado Long Hong antes. Não importa o quão bonita uma mulher fosse, ele não se interessaria por ela simplesmente por causa de sua beleza. Além disso, Xie Xing poderia, no máximo, ser considerada igual a Liu Mei, embora ambas tivessem um tipo diferente de beleza. O tempo continuou a passar e mais pessoas continuaram a se reunir, mas entre tantos milhares de pessoas, Shun Long não foi capaz de ver todos que fizeram um nome para si mesmos na cidade Heaven's Dome durante os últimos 2 anos. Finalmente, mais um dia se passou também, marcando o fim do período de 48 horas que o poderoso especialista de 2 dias atrás havia definido. Mais de 200.000 pessoas estavam reunidas nas planícies fora da cidade, quando o continente foi mergulhado na escuridão pela segunda vez, antes que a mesma voz poderosa, mais uma vez ressoasse por todo o continente. As 48 horas acabaram. Quando essa pessoa terminou de falar, um gigantesco portão branco que se estendia por algumas milhas apareceu de repente no céu antes que essa pessoa continuasse. Aqueles de vocês que são elegíveis para participar do teste da seita sagrada, passem pelos portões e entrem. No entanto, se algum de vocês já tiver mais de 300 anos e ainda tentar entrar, saiba de antemão que você morrerá. Além disso, não há alianças no teste da seita sagrada, e também é possível que durante o teste você também perca sua vida. Agora, que o teste da seita sagrada comece. Fim do capítulo. Capítulo 377. O primeiro teste. No momento em que essa voz terminou de falar, milhares de pessoas voaram no céu, enquanto voavam em direção ao gigantesco portão branco, uma após a outra, quase como se estivessem competindo entre si para ver quem entraria primeiro. E ainda assim, Shun Long não estava com pressa de entrar no portão branco. Em vez disso, ele se virou para olhar para Liu Mei, antes de tirar uma garrafa da Pedra do Tempo, que estava cheia de pílulas roxas. Enquanto ele olhava para os lindos olhos negros de Liu Mei por trás de seu véu branco, Shun Long entregou a ela a garrafa de pílulas, antes de dizer com uma voz séria: Meier, tenha muito cuidado. Já que aquela voz disse que não haverá alianças, é muito provável que eles separem todos uns dos outros para garantir justiça durante o teste. Não temos ideia de que tipo de testes teremos que enfrentar, então certifique-se de ter cuidado. Mesmo se você de alguma forma falhar durante o teste, não fique ansioso. Definitivamente haverá muitos outros lugares na região central para nós irmos, não é como se tivéssemos que entrar na seita sagrada, não importa o que aconteça. No entanto, há uma coisa importante que você tem que prestar atenção. Se você de repente obtiver inspiração e tiver que avançar para o estágio da alma nascente, certifique-se de consumir essas pílulas antes de sua descoberta.
Quando ele terminou de falar, Shenlong não disse mais nada e, em vez disso, ele simplesmente deu um tapinha na cabeça de Liu Mei. Olhando para as pílulas em suas mãos, Liu Mei assentiu com a cabeça, antes de colocar o frasco de pílulas dentro de seu anel espacial. Então, com um olhar sério no rosto, ela deu um passo à frente e abraçou Shenlong, colocando a cabeça em seu peito antes de dizer em voz baixa: Longe, você também tem que ter cuidado. Assentindo com a cabeça, Shenlong abraçou Liu Mei de volta, antes que os dois voassem no céu, enquanto seguiam a multidão e voavam em direção ao gigantesco portão branco também. Olhando para o gigantesco portão branco à sua frente, Shenlong deu um passo à frente antes de entrar. No momento em que seu corpo passou pelo portão, no entanto, ele sentiu sua visão previamente clara de repente ficar embaçada. Shenlong pôde sentir a sensação familiar de flutuações espaciais cobrindo seu corpo, antes de sentir Liu Mei desaparecer de seus braços. Mais de um minuto depois, ele finalmente pôde abrir os olhos novamente, quando Shenlong se viu em um ambiente completamente desconhecido. Ele estava em uma plataforma branca que parecia ter sido criada por algum tipo de jade branco, enquanto planícies gramadas infinitas preenchiam a área ao redor da plataforma. No entanto, o que assustou Shenlong não foi nem a plataforma branca nem o cenário verde ao seu redor, mas que ele era realmente incapaz de mover um único músculo em seu corpo. Era como se seu corpo tivesse sido imobilizado, e não importa quanta força ele tentasse exercer, ele era incapaz de se libertar. A única coisa que ele podia fazer era apenas olhar para a frente, mas ele era incapaz de virar a cabeça para o lado. Shenlong queria tentar ver se ele poderia se libertar dessa restrição invisível usando piscar, quando de repente ele notou pessoas aparecendo ao seu redor, praticamente do nada. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. No momento em que a última pessoa apareceu ao seu redor, Shenlong notou agudamente que nenhuma dessas 11 pessoas era capaz de se mover também. As condições dessas pessoas eram semelhantes às do próprio Shenlong, incapazes de mover qualquer parte do corpo, exceto os olhos. Ao mesmo tempo, Shenlong notou inúmeras emoções diferentes passando pelos olhos dessas pessoas. Alguns deles observavam as pessoas na frente deles com curiosidade, outros pareciam assustados, enquanto outros pareciam impacientes para começar uma briga, enquanto eles eram incapazes de esconder o olhar sanguinário em seus olhos. No entanto, o que mais chocou Shenlong foi que a maioria dessas pessoas não parecia vir do continente Estrela da Noite. Não me diga que eles vêm de outro continente. E possivelmente mais de um. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, Shenlong achou ainda mais plausível a cada momento que passava, enquanto ele continuava a observar as pessoas na frente dele. A razão por trás dessa suposição dele, era a maneira como algumas dessas pessoas se vestiam. Duas delas estavam vestidas com roupas luxuosas que pareciam semelhantes à maneira como as roupas eram feitas no continente Estrela da Noite, com poderosos mestres de formação gravando runas de proteção dentro delas, enquanto outras estavam cobertas com as peles de poderosas bestas mágicas da cabeça aos pés. Claro, as pessoas que estavam vestidas com roupas normais, semelhantes às de Shenlong, ainda eram a grande maioria. Alguns momentos depois, a voz familiar e poderosa que havia coberto todo o continente Estrela da Noite, antes, ressoou nos ouvidos de Shenlong pela segunda vez. Este é o primeiro teste para entrar na seita sagrada. O primeiro teste testa sua sorte, bem como sua determinação em ser um cultivador. Ao mesmo tempo, também pode ser considerado um teste preliminar. Os cultivadores não precisam apenas ter sorte para sobreviver, mas também precisam ter força de vontade. A menos que haja um especialista supremo para protegê-lo e ajudá-lo a crescer, cultivadores de coração mole definitivamente morrerão mais cedo ou mais tarde. O caminho para ser um cultivador é o caminho para desafiar os céus. Você precisará pisar nos corpos de inúmeros especialistas se quiser sobreviver e continuar avançando, e este teste não é exceção. Este é um mundo onde os fortes governam e os fracos são pisoteados.
Shunlong podia sentir ondas de choque tentando abalar seu coração, quase como se suas emoções tivessem se tornado turbulentas apenas com as palavras dessa pessoa. No entanto, esse sentimento durou menos de um momento, antes que seu coração voltasse à calma. Após um breve momento de pausa, aquela voz soou novamente antes de continuar em um tom indiferente. Na sua frente, há 11 outros cultivadores que também estão participando do teste da seita sagrada. No entanto, se você quiser passar no teste, cada um de vocês tem que matar 3 pessoas. Se você não conseguir concluir isso em meia hora, será considerado reprovado no teste. Agora, todos vocês podem começar. No momento em que essa voz desapareceu, Shunlong sentiu as restrições ao redor de seu corpo desaparecerem ao mesmo tempo, enquanto olhava para as pessoas na frente dele que pareciam ter notado essa mudança também. Fim do capítulo. Capítulo 378 Mulher Perigosa. Embora a voz tenha dito para eles começarem, nenhuma das 11 pessoas na frente de Shunlong decidiu fazer um movimento imediatamente. Em vez disso, eles silenciosamente observaram todos os outros na frente deles como lobos encarando um grupo de ovelhas indefesas. Enquanto Shunlong olhava para as pessoas na frente dele, um olhar de choque apareceu em seus olhos, quando seu olhar pousou em uma jovem cujo corpo estava coberto por uma pele de fera. Ela tinha cabelo preto curto e um peito grande, mas os músculos em seus braços e pernas também não eram inferiores aos de homens poderosos. Além disso, bastou um olhar para Shunlong reconhecer que seu cultivo era definitivamente o mais forte entre as 12 pessoas aqui, pois já havia alcançado o nível inicial 3 no estágio da alma nascente. No momento em que as amarras ao redor do corpo de todos desapareceram, todos apressadamente abriram a distância entre eles e esta mulher, cujo olhar vagava ao redor dela sem esconder sua intenção sanguinária. Isso ficou ainda mais evidente quando ela percebeu que, além dela, não havia outros cultivadores de nível 3 da alma nascente ao seu redor. Além de um cultivador de nível 1 de pico e um de nível 2 de nível médio da alma nascente, o cultivo de todos ao seu redor estava apenas nos estágios finais do reino espiritual. Isso foi o suficiente para fazer essa mulher encarar todos os outros na frente dela, com um olhar de desdém nos olhos. Claro, Shunlong não escolheria manter seu cultivo escondido neste lugar e, em vez disso, ele imediatamente circulou a ampulheta do monarca, sem qualquer hesitação, permitindo que todos vissem que ele estava apenas no pico do nível 9 no reino espiritual. Caso contrário, se ele escolhesse esconder seu cultivo, definitivamente atrairia ainda mais atenção. Vendo que a mulher no nível 3 inicial do estágio da alma nascente não fixou seu olhar nele, Shunlong não estava com pressa de fazer um movimento. Em vez disso, ele silenciosamente observou as pessoas ao seu redor que estavam todas olhando para essa mulher, enquanto ele também pensava consigo mesmo. Aquela voz disse que as regras para esse teste são que cada pessoa tem que matar 3 pessoas para passar neste teste. Embora essa regra pareça um tanto cruel, este é o mundo do cultivo no final. Só posso esperar que o grupo de Meyer seja relativamente fácil e que ela não tenha problemas sérios. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Shunlong, ele notou o olhar da jovem pousando em um jovem que parecia ter menos de 18 anos e estava parado a alguns metros de distância dele. No momento em que esse jovem cujo cultivo estava no meio do nível 9 no reino espiritual sentiu o olhar dessa mulher pousando nele, seu rosto empalideceu instantaneamente, enquanto ele rapidamente tirou um sabre de seu anel espacial e o segurou na frente do peito. A mulher, no entanto, sorriu quando viu a resposta do jovem, e depois de chutar o chão, ela chegou na frente dele quase instantaneamente. Shunlong sentiu um choque também quando viu a velocidade da mulher, antes de abrir a distância entre ele e os dois, vendo que estavam prestes a lutar. Embora Shunlong estivesse confiante de que poderia lutar contra um especialista no estágio inicial da alma nascente de nível 3, mesmo enquanto ainda estava no pico do nível 9 no reino do espírito, ele sabia que também não seria uma luta fácil. Além disso, a velocidade dessa mulher definitivamente não era nada para se zombar, tornando a luta contra ela ainda mais difícil.
Shunlong sabia que mesmo que sua prisão do tempo pudesse prender essa mulher com sucesso por uma fração de segundo, permitindo que ele encontrasse uma abertura para atacar, mais da metade de seu QI seria sugado durante esse tempo, e ele ainda não tinha certeza se a prisão do tempo seria bem sucedida também. Ao mesmo tempo, mesmo que a prisão do tempo tivesse sucesso, Shunlong teria que usá-la no momento mais perfeito, caso contrário, o menor passo em falso permitiria que a mulher se libertasse dela antes que seu próprio ataque acertasse, efetivamente desperdiçando o QI durante o processo. Afinal, embora a prisão do tempo fosse um movimento extremamente poderoso, contra oponentes cuja base de cultivo era muito maior que a de Shunlong, duraria apenas uma fração de segundo antes que eles conseguissem se libertar. E mesmo no cenário em que Shunlong conseguisse matar essa mulher, ele também tinha certeza de que os outros dois cultivadores do estágio da alma nascente notariam que seu QI seria esgotado após a luta e não o deixariam ir assim. Portanto, a menos que fosse absolutamente necessário, Shunlong não queria entrar em conflito com essa mulher de cabelos curtos e peito grande ainda. Assim que ela chegou na frente do jovem que ela tinha como alvo, Shunlong viu o cultivo da jovem mulher no início do nível 3 do estágio da alma nascente irromper com força total, enquanto ela reunia seu QI em suas mãos e socava em direção ao sabre do jovem. Não era apenas Shunlong que estava olhando para essa luta, mas todos os outros também, incluindo os especialistas do nível 1 e do nível 2 do pico da alma nascente. No momento em que a mão da mulher socou o sabre, o jovem que o segurava foi lançado voando em direção ao céu como uma estrela cadente, antes de pousar a algumas centenas de metros de distância com um estrondo. Mesmo a algumas centenas de metros de distância, Shunlong podia ver que o braço do jovem que antes segurava o sabre, que agora estava distorcido, fazendo o jovem gritar de dor. Ao mesmo tempo, todos olhavam para essa jovem mulher com choque nos olhos. Ela nem era uma cultivadora corporal e, ainda assim, ela conseguiu perfurar uma arma de nível 1 de ouro com as próprias mãos. Mesmo cultivadores de refinamento corporal no início do 5º estágio de refinamento corporal não ousariam perfurar uma arma de grau ouro com suas próprias mãos. No momento em que o especialista de nível médio 2 do estágio da alma nascente disse isso em voz alta, todos se viraram para olhá-lo com choque nos olhos, enquanto Shunlong assentiu com a cabeça em confirmação. De fato, mesmo cultivadores que tinham acabado de entrar no 5º estágio de refinamento corporal não ousariam perfurar uma arma de grau ouro diretamente, sem usar QI para proteger seus corpos. Caso contrário, não havia como eles saírem vitoriosos sem ferimentos, mesmo que seu cultivo fosse maior do que o de seus oponentes. Embora ela tenha conseguido esconder, ela definitivamente usou algum tipo de Dao para fazer isso. Quando Shunlong chegou a essa conclusão, o especialista de nível médio 2 do estágio da alma nascente que havia falado antes, bem como o especialista de nível máximo 1 da alma nascente que estava parado mais longe daquela jovem e a encarava com medo nos olhos, todos chegaram a essa conclusão também. Ao ver a jovem se aproximando dele, o jovem no meio do nível 9 no reino espiritual cujo braço estava mutilado e em uma condição terrível, não pôde deixar de gritar com uma voz cheia de horror. Espere, espere, eu desisto. A mulher de cabelos pretos, no entanto, simplesmente sorriu ironicamente quando ouviu isso, antes de levantar o pé acima da cabeça do jovem. Ela então se virou para olhar para as pessoas que a observavam e sorriu brilhantemente, antes de trazer o pé para baixo como um martelo. Bum! Um pequeno terremoto sacudiu o chão no momento em que o pé da mulher desceu sobre a cabeça do jovem, destruindo-a em um instante, enquanto o sangue tingia seu pé descalço de uma cor vermelha brilhante. Sem esperar para ver quem seria o próximo alvo dessa mulher, todos se viraram para procurar os oponentes mais fracos. Afinal, contanto que pudessem matar 3 pessoas, eles passariam no teste, independentemente do que aquela mulher louca fizesse. Ao mesmo tempo, Shunlong também olhou ao redor para encontrar um oponente, quando sentiu um olhar penetrante olhando para ele.
Virando a cabeça para o lado, ele viu um jovem que estava usando uma pele de besta, olhando para ele como uma besta mágica faminta que tinha acabado de encontrar seu alvo. Esse olhar pertencia ao especialista em alma nascente de nível 1. Aquele homem havia escolhido Shenlong como seu primeiro alvo. Fim do capítulo. Capítulo 379. Lutando contra um cultivador no estágio da alma nascente. Os olhos de Shenlong se estreitaram quando ele sentiu o olhar penetrante do especialista no estágio de pico da alma nascente 1. Depois de ver o poder da mulher perigosa, cada pessoa parecia ter o mesmo pensamento em suas mentes. Assim que eu puder matar 3 pessoas, então não terei que ter medo daquele monstro escolher lutar comigo contra seu próximo oponente. Até mesmo o especialista no estágio de nível médio da alma nascente 2, que era a segunda pessoa mais forte neste lugar depois daquela mulher, não foi exceção. Vendo o especialista no estágio de pico da alma nascente 1 correndo em sua direção enquanto segurava um longo e grosso porrete de madeira em suas mãos, Shenlong sorriu interiormente, antes de circular a ampulheta do monarca. Os olhos de Shenlong instantaneamente ficaram dourados, enquanto sua aura de um cultivador do reino espiritual de nível 9 explodiu de seu corpo, com ainda mais intensidade do que antes. Ao mesmo tempo, um cajado de madeira de cor púrpura apareceu em suas mãos, e olhando para o jovem que estava correndo em sua direção, Shenlong disse em voz baixa: "Venha." Claro, contra um cultivador de nível 1 de pico da alma nascente, Shenlong não pensou que precisaria usar sua espada negra ainda, e escolheu usar o cajado da flor púrpura, em vez disso. Claro, se ele estivesse lutando contra o cultivador de nível 2 de nível médio da alma nascente ou aquela jovem de cabelo curto, então isso seria uma questão completamente diferente. Olhando para a arma de nível 1 de ouro nas mãos de Shenlong, o jovem de nível 1 de pico da alma nascente sorriu friamente, antes de reunir seu QI e infundi-lo no porrete de madeira em suas mãos. Não apenas seu porrete era uma arma de nível 2 de ouro, mas seu cultivo também era maior que o de Shenlong. Assim, ele estava confiante de que poderia matar Shenlong em no máximo 3 trocas, antes de se mover para matar seu próximo alvo. Vendo o porrete de madeira descendo em direção à sua cabeça com imensa força por trás dele, os olhos dourados de Shenlong instantaneamente se iluminaram com uma luz azul brilhante, antes que ele desse um único passo para o lado sem aparar diretamente o ataque deste homem. Bum! Depois de não conseguir atingir Shenlong, o porrete do jovem atingiu o chão com todo o seu poder por trás dele, fazendo-o tremer com o impacto e trazendo arrepios aos cultivadores próximos que viram o poder por trás dele. Até mesmo o cultivador de nível médio 2 do estágio da alma nascente virou os olhos para olhar para aquele jovem com um olhar sério em seus olhos enquanto ele murmurava para si mesmo: "Afinal, aquele cara não é fraco." No entanto, os ladrilhos sob os pés de Shenlong e do jovem que eram feitos de jade branco, não pareciam ter nenhum único arranhão. Claro, já que mesmo os ataques daquela mulher aterrorizante falharam em causar qualquer dano a eles antes, era impossível para o porrete deste homem fazer isso. Apesar de ter evitado o ataque, Shenlong não escolheu contra-atacar imediatamente e, em vez disso, deu outro passo para o lado. O olhar em seu rosto estava completamente calmo enquanto ele olhava para o jovem na sua frente, quase como se pudesse prever seus próprios movimentos diante dele. Ao mesmo tempo, o jovem na pele de besta tinha um olhar chocado em seus olhos quando viu os movimentos de Shenlong, mas suas próprias ações não pararam, enquanto ele balançava seu porrete para o lado sem demora, parecendo que estava tentando acertar uma mosca no ar na sua frente. Não me diga que ele viu através da minha finta. O jovem pensou consigo mesmo, incrédulo, incapaz de entender como Shenlong conseguiu ver através de seu ataque. Depois de desferir o primeiro golpe, ele deixou seu lado esquerdo completamente exposto, permitindo que Shenlong o golpeasse se quisesse. No entanto, Shenlong não aproveitou a chance para atacar e, em vez disso, deu outro passo para o lado, quase como se soubesse que era uma abertura deliberada. Não, esta é a primeira vez que o encontro, não há como ele saber sobre essa minha tática de antemão. Isso foi pura sorte.
Certo de que foi a própria covardia de Shunlong que o salvou, o especialista no estágio de pico da alma nascente de nível 1 suprimiu o sentimento de irritação em seu coração, enquanto desferia ataque após ataque em Shunlong, qualquer um direcionado à sua cabeça, seu torso ou sua cintura. E ainda assim, Shunlong apenas se esquivou desses ataques sem contra-atacar imediatamente. Minhoca, você só sabe se esquivar. Você acha que pode entrar na seita sagrada assim? Incapaz de controlar sua raiva por mais tempo depois de ver seus ataques caindo no ar um após o outro, o homem só conseguiu gritar de forma raivosa e insultuosa, em uma tentativa de forçar o jovem à sua frente a lutar de frente. E ainda assim, apesar de saber que o homem à sua frente estava claramente o provocando, Shunlong sorriu levemente antes de acenar com a cabeça, deixando estupefato o especialista no estágio de pico da alma nascente de nível 1 à sua frente. Antes que o homem pudesse reagir, Shunlong apontou para frente com a mão direita, antes de murmurar em voz baixa. Dedo de raio. Bum! O som de um trovão estrondoso soou no ar, e antes que o homem na pele de besta pudesse fazer qualquer coisa, ele viu um raio repentino voando em direção ao seu rosto. Levantando o porrete de madeira em suas mãos e colocando-o na frente de seu rosto, o jovem bloqueou apressadamente o ataque de Shunlong. No entanto, o ataque de Shunlong não foi tão simples quanto o homem esperava. O especialista em estágio de pico de rank 1 da alma nascente sentiu seus próprios braços lutando para manter o porrete de madeira na frente de seu rosto, enquanto seus pés deslizavam por ladrilhos de jade branco, parecendo que ele não conseguia se segurar. Alguns momentos depois, o raio finalmente perdeu seu poder e se dispersou no ar, permitindo que o jovem soltasse um suspiro de alívio, seus olhos encarando Shunlong com apreensão e medo dentro deles. Até mesmo o especialista de rank médio 2 da alma nascente e a jovem aterrorizante tiveram sua atenção atraída pelo poderoso raio, enquanto eles voltavam sua atenção para Shunlong. Fim do capítulo. Capítulo 380 Mate ou seja morto. Shunlong, no entanto, simplesmente suspirou em resposta quando viu que o especialista em estágio de pico da alma nascente de nível 1 conseguiu se defender contra seu dedo Thunderbolt, sem sofrer nenhum ferimento, antes de murmurar para si mesmo. Cultivadores em estágio de alma nascente estão de fato em uma liga própria. Afinal, este não era o mesmo dedo Thunderbolt que Shunlong havia usado 2 anos atrás. Não apenas seu cultivo estava no pico do nível 9 no reino espiritual agora, mas seu dedo Thunderbolt também não estava mais em seus estágios iniciais. Shunlong já havia alcançado o 3º nível desta habilidade marcial de alto grau mística, levando-a ao seu estado de pico. O especialista em estágio de nível médio da alma nascente 2 virou os olhos e olhou para Shunlong por um único momento, antes de continuar a lutar contra o cultivador de nível inicial do reino espiritual de nível 9 na frente dele. Felizmente meus próprios oponentes não eram monstros como aquele cara. Assim como aquela voz disse antes, a sorte realmente faz parte de suas próprias habilidades também, então escolher oponentes mais fáceis também é importante. Claro, não há como um cultivador de nível 9 no reino espiritual ser capaz de representar algum perigo para mim. No máximo, eu levaria mais tempo para matá-lo, então isso pode ser considerado a sorte daquele cara também. Sem prestar mais atenção na luta de Shunlong e do homem de nível 1 na alma nascente, o especialista de nível 2 na alma nascente continuou a lutar contra o oponente na frente dele. Alguns momentos atrás, ele levou apenas 2 golpes para matar o cultivador de nível 9 inicial no reino espiritual anterior, e o segundo alvo na frente dele não seria diferente. No entanto, depois de ver o poder de Shunlong, embora ele não tivesse medo de um cultivador de nível 9 no reino espiritual, o especialista de nível 2 na alma nascente começou a agir com mais cautela também contra seus oponentes. Ao mesmo tempo, a jovem de cabelos pretos encarou o belo rapaz que havia disparado o raio de seu dedo com um olhar faminto nos olhos e, depois de lamber os lábios uma vez, voltou sua atenção para o resto dos cultivadores do reino espiritual de estágio avançado ao seu redor.
Ela só precisava matar mais uma pessoa para passar pelo primeiro estágio do teste, então ela também não estava disposta a perder muito tempo neste lugar. Embora aquele cara seja um tanto interessante, no final, ele é apenas um cultivador do reino espiritual. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, ela estreitou os olhos antes de voltar sua atenção para um cultivador do reino espiritual de nível médio 9 que estava lutando contra uma jovem mulher do reino espiritual de nível inicial 9. Ao mesmo tempo, embora ele tenha sentido choque em seu coração, o especialista no estágio de pico da alma nascente 1 na frente de Shunlong finalmente sentiu uma sensação de perigo após receber o dedo do trovão de frente, enquanto um olhar sério brilhou em seus olhos enquanto ele encarava Shunlong. Embora ele estivesse muito ansioso antes, ele finalmente percebeu que não seria capaz de matar o jovem de túnica azul na frente dele tão facilmente. Claro, ele também não poderia mudar de alvo, mesmo se quisesse. Já que apenas 3 pessoas podem passar pelo primeiro teste, eu terei que matar esse cara, aquele monstro louco no início do nível 3 do estágio da alma nascente, ou aquele cara que já atingiu o meio do nível 2. Não importa o que aconteça, lutar contra um cultivador do reino espiritual no pico do nível 9 é inúmeras vezes melhor do que ter que lutar contra um cultivador do estágio da alma nascente no meio do nível 2. Quanto àquele monstro, Tenwei, eu prefiro lutar contra todos os outros neste lugar juntos do que lutar contra ela. Claro, como Shunlong não sentiu a intenção assassina que vinha do corpo deste jovem. Desta vez, ele não esperou que o homem o atacasse primeiro e, em vez disso, tomou a iniciativa de correr para a frente. Por um momento, pareceu que Shunlong tinha se tornado um com o vento, pois seu corpo parecia ter desaparecido de repente. Este era o 5º estágio dos degraus do vendaval. Claro, como um cultivador do estágio da alma nascente, o jovem na frente de Shunlong tinha bastante experiência e só precisava de um segundo para determinar a localização geral de Shunlong. Embora Shunlong parecesse ter se tornado invisível aos olhos dos cultivadores do reino espiritual em estágio avançado ao seu redor, os especialistas do estágio da alma nascente ainda eram capazes de identificar sua localização sem problemas. Afinal, essa era a diferença qualitativa entre cultivadores do reino espiritual e especialistas da alma nascente. Uma vez que um cultivador condensava sua alma nascente, sua própria existência era elevada a outro nível. O que outros não conseguiam ver com seus próprios olhos, cultivadores do estágio alma nascente podiam facilmente ver com seu sentido de alma. Claro, Shunlong já estava ciente de que a habilidade de ocultação dos passos de Gale era praticamente inútil contra um cultivador do estágio alma nascente, e era por isso que ele nem tinha treinado essa habilidade marcial nos últimos 2 anos. Aparecendo ao lado do especialista em alma nascente de nível 1, Shunlong agarrou o cajado da flor púrpura com ambas as mãos, antes de balançá-lo para o lado. O jovem ficou surpreso quando sentiu uma sensação de perigo vindo do cajado de madeira que nada mais era do que uma arma de nível ouro de pico 1, mas ele já estava preparado para o ataque de Shunlong, e levantando seu porrete de madeira na frente dele, ele infundiu seu QI dentro dele enquanto ele facilmente aparava o cajado da flor púrpura, com um olhar zombeteiro em seus olhos. Claro, o poder por trás do ataque de Shunlong não era tão simples quanto parecia, forçando o jovem a dar 5 passos para trás até que ele se estabilizasse. Finalmente, o olhar confiante em seus olhos mudou para um de horror, enquanto ele olhava para o jovem de túnica azul na frente dele e perguntou em uma voz cheia de descrença. Você também é um refinador corporal. Embora as pessoas que cultivavam duplamente em QI e refinamento corporal não fossem comuns, elas também não eram anormalmente raras. Era possível encontrar um em cada 100 cultivadores na região ocidental que treinava em técnicas de cultivo de QI e refinamento corporal. A razão pela qual esse jovem ficou tão chocado foi por causa do poder de Shunlong. Apenas uma única habilidade marcial dele foi infundida com um QI extremamente puro, me fazendo ter dificuldade para me defender contra isso. Mas agora, até mesmo o poder do seu corpo é tão louco. De onde esse monstro veio?
Shenlong assentiu sem explicar nada, enquanto se movia para frente e balançava o cajado da flor púrpura, diagonalmente. Este foi o segundo movimento do cajado da obliteração. O terceiro movimento veio logo depois sem qualquer demora, depois o quarto e finalmente o quinto. No entanto, embora os ataques em cadeia de Shenlong o tenham colocado em uma posição difícil, o especialista em alma nascente de nível 1 sabia que tinha que se segurar e encontrar uma chance de contra-atacar e matar Shenlong. Caso contrário, suas esperanças de entrar na seita sagrada acabariam. Shenlong, no entanto, também não podia desistir. Este era o teste da seita sagrada, e havia apenas uma regra: matar ou ser morto. Se alguém não tivesse um coração resoluto e não pudesse matar os inimigos que ameaçavam suas vidas, eles não poderiam mais ser chamados de cultivadores e a seita sagrada certamente não os aceitaria em seu meio. Enquanto ele olhava para o homem à sua frente e estava prestes a seguir com o sexto movimento do cajado da obliteração, os olhos dourados de Shenlong de repente se iluminaram e, sem qualquer hesitação, ele imediatamente pulou para o lado. Ao mesmo tempo, o homem na pele de besta à sua frente abriu a boca e cuspiu uma gigantesca bola de fogo vermelha em direção a Shenlong, em uma tentativa de matá-lo antes que ele pudesse usar o sexto movimento do cajado da obliteração. Naquele momento, no entanto, Shenlong abandonou o cajado da flor púrpura, e deixou-o cair no chão, antes de murmurar para si mesmo. Blink! Antes que a bola de fogo pudesse se aproximar dele, Shenlong desapareceu instantaneamente no local, antes de aparecer de repente atrás do jovem no estágio de pico da alma nascente de nível 1. Sem nenhuma emoção nos olhos, Shenlong cortou a lâmina ilusória de cor roxa em sua mão direita para o lado, em direção à cabeça do homem de pico da alma nascente de nível 1. Fim do capítulo.